Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. E que dia está sendo hoje? A Bolsa Brasileira subindo como se não houvesse amanhã. Após tanto tempo, os humilhados estão sendo exaltados. Mas antes de falar mais sobre renda variável, nós precisamos falar sobre taxa de juros. Todo vídeo que apareceu para você nas últimas 24 horas estava assim: Selic 13,25. E agora? E a capa, a pessoa fazendo uma expressão de susto ou desespero. É ou não é? Diz pra mim. E olha, tá tudo bem, tá? Todo o conteúdo de educação financeira, investimentos, finanças pessoais tem o meu apoio sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pro mercado financeiro, 13,25 já foi há muito tempo. Enquanto ontem, quarta-feira, dia 29 de janeiro, foi oficial que a taxa de juros subiu para 13,25, eu já estava falando para você desde o ano passado que isso iria acontecer. Então, sabe, 13,25 é a novidade que na prática não é novidade nenhuma. Já tem meses. Isso não importa mais. O que importa é para frente. Sabe qual que é o jogo agora? Selic batendo na casa de 16%. E aí sim vem a pergunta inteligente. Com Selic em 16%, qual a perspectiva para a economia brasileira e para os investimentos no Brasil? Como se esse nível de dificuldade não bastasse, vamos colocar o modo hard, porque além do tabuleiro brasileiro, temos o tabuleiro mais importante do mundo, goste ou não, que é nos Estados Unidos. Também ontem nós tivemos a definição das taxas de juros na terra do Donald Trump. Então hoje, o nosso bate-papo aqui vai ser exatamente sobre o tabuleiro brasileiro, o tabuleiro americano, como os dois se comunicam, tem muita relação entre eles, e como você jogar tanto na defensiva quanto na ofensiva nos dois. E enquanto você vai fazendo a sua parte, que é deixar o dedo no like e se inscrever no canal, eu vou fazendo a minha, que é começar falando o que está acontecendo agora no tabuleiro do Brasil. A nova projeção para a inflação, o IPCA, subiu pela 15ª semana consecutiva. Agora o mercado já está projetando 5,50, exatamente 1 ponto percentual, estourando o teto da meta. Então o centro da meta a gente já abandonou faz tempo. O teto da meta já virou piso, porque as projeções são de estourar isso daí fácil. E nós estamos em janeiro ainda. Você nem sabe o que te aguarda em fevereiro. Bom, agora vai saber também, né? Porque eu estou mostrando aqui para você. Olha a projeção para a inflação no mês que vem, 1,38. Aí não tem jeito. Com a inflação cada vez maior e as perspectivas do mercado que ela não vai melhorar, o que o Banco Central tem que fazer? Continuar colocando a taxa de juros em patamares maiores. E foi isso que aconteceu ontem. Elevou a Selic para 13,25 e já deixou claro que teremos mais uma alta de 1 ponto percentual. Portanto, já está combinado que nós iremos para 14,25, prosseguindo este novo aperto monetário. Só que enquanto o Banco Central já deixa combinado que 14,25 é garantido, o mercado financeiro sabe que vai ter mais pela frente. É que o Banco Central não deixou combinado, mas não vai achando que parou por aí não. Aqui você vê as projeções mais atualizadas: XP, BTG, Itaú, Bradesco, todas elas, sem exceção, é 15 para cima. Tem o pessoal do 15,25, tem o pessoal do 15,5, 15,75 e já tem pessoas no mercado financeiro falando em 16 cravado. Muito legal para quem está colocando dinheiro na renda fixa, né? Mas lembre-se que do outro lado tem a pessoa que paga isso. E no caso dos títulos públicos, é o Tesouro Nacional. E o Stuhlberg falou essa semana, se os títulos do Tesouro se mantiverem nesse nível, o Brasil quebra. E antes de eu te explicar sobre essa história do Brasil quebrar, eu te mostro a forma mais inteligente de você cuidar do seu patrimônio. Primeiro link na descrição.
ou primeiro link nos comentários fixados. Você clica e vem conhecer a minha consultoria de investimentos. É muito tranquilo, você aperta nesse botão azul e coloca o seu nome, e-mail e WhatsApp. Rob, mas onde é que eu clico? Primeiro link na descrição ou primeiro link nos comentários fixados. Voltando para a história do Brasil quebrar, o que o Stuhlberg disse? Um Tesouro IPCA 2035 que está pagando 7,35 mais inflação. Que isso? Tenho certeza que esse nível não se mantém nos próximos anos. Ou o Brasil quebra. Alguma coisa terá que acontecer. Seja uma mudança de mentalidade, e aí você tem que esperar que Haddad e Lula mudem tudo o que eles vieram fazendo nos últimos 2 anos, dê um cavalo de pau, vire 180 graus, ou uma mudança de governo. E aí depende do número que os brasileiros vão apertar nessa urna nas eleições de 2026. Hoje, no dia 30 de janeiro, é isso daqui que você encontra no Tesouro Direto. Realmente são taxas impressionantes. Inclusive, desde que o Stuhlberg falou, aumentou mais ainda a taxa aqui do Tesouro IPCA. São taxas que historicamente são muito altas. A gente viu nesse patamar aqui durante a época da crise da Dilma. Só que entre as duas opções que ele trouxe, a mudança de mentalidade do governo atual ou a mudança de governo, a minha aposta é na segunda opção, porque eu não acredito que a primeira irá acontecer. E isso nem é segredo para você, porque nós conversamos sobre isso ontem. O colapso do governo Lula, alcançando agora a rejeição recorde, é o dedo no gatilho para a disparada da Bolsa. Tira a esquerda, entra a direita, resolve as contas públicas, volta a ancorar a inflação, consequentemente, o Banco Central reduz as taxas de juros. Com as taxas caindo, a Bolsa começa a prosperar. Ações começam a subir. Fundos imobiliários também. Os gringos olham de longe a mudança e falam, vou entrar. E aí a gente acaba vendo a mesma coisa que aconteceu lá na época que a Dilma saiu e depois entrou o Temer. E na sequência veio o Bolsonaro para dar continuidade. O que aconteceu com a Bolsa naquela época? Tiramos ela do fundo do poço e deu muito dinheiro para os investidores. Mas e agora? Finalzinho de janeiro, daqui a pouco entramos em fevereiro. O que esperar agora para as ações brasileiras? Uma Selic indo a 16, cada vez mais a renda fixa fica atrativa. As empresas pagam mais juros nas suas dívidas, isso significa que reduz os lucros delas. E é claro que o valor futuro das ações diminui, até expliquei ontem como é que funciona a questão do valuation. Quanto maior a taxa de juros, menos vale a empresa. Como eu sempre digo para você, taxa de juros subindo, bolsa caindo. E o mesmo se aplica para os fundos imobiliários. O que você pode esperar deles agora? Muito semelhante às ações. A renda fixa fica mais atrativa, os fundos imobiliários acabam tendo mais dificuldades em ambientes de taxas de juros como a gente está vendo e crescendo cada vez mais, né? Então, no curto prazo, as ações, os FIIs realmente passam por um período bem delicado. Você tem que ter paciência, tem que ter cautela e não menos importante, né? Apertar o número certo nas urnas em 2026. E não apenas você, como outros milhões de brasileiros fazer o mesmo, porque você é um voto, eu sou 2 votos. E os outros milhões aí tem que estar comprado com a gente nessa, senão a gente se lasca. Na terra do Tio Sam também tivemos a reunião para definir as taxas de juros e os juros deram um stop. Eles estavam caindo, mas resolveram segurar no mesmo patamar. Então eles estão ali entre 4,25 e 4,50. O Fed trabalha sempre com uma faixa, ele não trava um número exato. Então o que você pode esperar, né? Os juros parando de cair por enquanto. Que as ações tendem a continuar subindo, só que com maior volatilidade. Por quê? Por causa dessa incerteza. A pausa na queda da taxa de juros trouxe mais incerteza. A perspectiva ainda é positiva para as ações, mas você vai observar muito mais volatilidade do que você estava observando alguns meses atrás. E os fundos imobiliários americanos, os REITs,
eles, diferentemente das ações, não tiveram uma explosão de recuperação ano passado, foi bem mais tímido. Então eles têm muito mais espaço para valorizar quando retomar essa queda da taxa de juros na terra do tio Sam. E o que precisa para que o Fed volte a cortar as taxas de juros no tio Sam? Primeiro, a inflação tem que voltar a se aproximar da meta, 2%. E a inflação mais atualizada dos últimos 12 meses foi de quase 3%. Outra coisa, mercado de trabalho, né? Se o desemprego começar a subir, se a criação de empregos desacelerar, é sinal que a economia está enfraquecendo, é mais um motivo para o Fed cortar a taxa de juros e estimular a economia. E a terceira coisa que o Fed está de olho é o crescimento da economia. Se ele vê que ela começa a desacelerar demais, ele vai cortar os juros para estimular o consumo e os investimentos. E o PIB americano acabou de ser divulgado, ele cresceu 2,3% nos últimos 3 meses de 2024, acabou tendo uma desaceleração, igual você está vendo aqui embaixo, ó, de 3,1 para 2,3, só que ao longo do ano ele cresceu 2,8, também foi abaixo. Então aqui estão todas as peças no tabuleiro, tanto dos Estados Unidos quanto no do Brasil. E o que eu recomendo para você? Bom, são 3 coisas. A primeira é a gente continuar nesse bate-papo diário, sempre se atualizando, se informando, abastecendo o seu ativo mais importante, que é aqui, ó, o seu conhecimento. A segunda dica é mais aqui para o seu fígado, né, para o seu estômago, controlar mais as emoções. É muito importante ter cautela, esse momento exige paciência. E o terceiro, e não menos importante, é relembrar você que deixou para clicar no final a forma mais inteligente de você cuidar do seu patrimônio, RC Wealth. Basta clicar no botão e depois colocar o nome, e-mail e o WhatsApp. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.